Os nobres juristas escreveram o seguinte: crime de lesão corporal, machucar alguém, agredir alguém, 6 meses de cadeia, a pena será 6 meses de cadeia. Aí eles criaram o capítulo de proteção aos animais. Machucar um animal, 4 anos de cadeia. Inclusive, a gente fala por aí, numa forma brincando, irônica, para vocês sentirem a realidade. Se o cachorro do seu vizinho te morder, tu bate no vizinho, porque são só 6 meses de cadeia. Porque se tu bater no cachorro, são 4 anos. Olha que absurdo! Olha como eles relativizam a vida, olha o valor que eles dão à vida humana. E aí a proposta foi apresentada para o Congresso Nacional, nós acreditávamos que o Senado não ia receber, em menos de 40 horas. Para nossa surpresa, o Senado Federal, às vésperas do recesso parlamentar, transformou aquela proposta absurda em projeto de lei 236/2012. Aí nós nos assustamos, epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí os deputados e senadores saem do recesso e a gente ouve nos bastidores do Senado que era para aprovar isso até dezembro de 2012. Mas por que essa pressa? Não, para acabar com o crime no Brasil. Olha os argumentos. Vou dar uma dica aqui. Preste bem atenção e comece a questionar todos os argumentos e todas as justificativas que se passa para a sociedade quando quer impor alguma coisa aqui. Deixa eu dizer, vamos liberar, vamos aprovar o projeto urgente para acabar com o crime no Brasil. E depois usaram um outro argumento. Vamos aprovar até dezembro, queriam até dezembro de 2012. Sabe qual é o motivo? Dar de presente para o presidente Sarney, que era o presidente do Senado na época, a honra de entrar para a história como o homem que reformou o Código Penal. Eles pensam que nós somos idiotas, eles pensam que nós somos bobos. Tinham pressa de aprovar a reforma do Código Penal até dezembro de 2012, eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou mostrar por que eles tinham tanta pressa em aprovar a reforma do Código Penal. Nós fomos conversar com o senador Sarney, um grupo de parlamentares cristãos foi conversar com ele, teve uma reunião, ele entendeu a gravidade, ele entendeu que não podia e não devia aprovar tudo isso em menos de 6 meses, porque a reforma do Código Civil demorou lá na Câmara mais de 20 anos para ser aprovada. Aí agora pegam temas tão polêmicos que diz respeito à vida humana, a liberdades, a direitos individuais e querem aprovar em 6 meses. Mas vocês querem saber por que eles queriam aprovar correndo? Deixa eu mostrar para vocês. Eu podia trazer uma série de coisas que esse projeto tem que afetam diretamente a vida humana e a família. Mas vocês acham que para por aí? Não. Deixa eu mostrar para vocês o mesmo projeto de lei que quer legalizar o aborto, que quer legalizar a eutanásia, também quer criminalizar a homofobia, de uma forma jamais pensada. Esse projeto também alcança a família. Deixa eu mostrar para vocês. Todos vocês já devem ter ouvido falar do PLC 122 que está no Senado, que vai colocar muitos religiosos na cadeia. Mas a forma como está escrita, a homofobia nessa proposta, ela é muito pior. Deixa eu mostrar para vocês. Em todos esses artigos dessa proposta do Código Penal está o crime de homofobia. Por exemplo, quem falar contra a prática da homossexualidade vai responder por crime de tortura no Brasil. Quem falar sobre a prática da homossexualidade vai responder por crime de racismo, por crime de terrorismo, vai responder por crime contra a humanidade. Vocês não têm ideia. Se essa proposta passar, os pastores, padres religiosos e os pais que não aceitam a prática da homossexualidade terão a sua liberdade, com certeza, em risco. Eu estou falando isso porque está escrito. Eles querem criminalizar a homofobia nessa nova proposta do Código Penal, do primeiro ao último artigo. E aqui vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com a diferença entre o homossexual e o movimento gay. Vamos prestar atenção. O homossexual é um ser humano que precisa ser amado, deve ser amado, protegido e ele detentor de todos os seus direitos. E nós entendemos isso e nós respeitamos e nós amamos. Falam que os religiosos são homofóbicos, mas não tem um crente, um evangélico na cadeia preso porque matou um homossexual.
Quem há anos está na rua acolhendo os homossexuais nessa nação são as igrejas evangélicas. Quem está à noite na rua levando comida, levando roupa, levando agasalho para os homossexuais que estão se prostituindo é a igreja evangélica. Quem acolhe o homossexual pobre é a igreja evangélica. Nós não somos homofóbicos. A igreja evangélica não é homofóbica. Mas o movimento gay é diferente do homossexual. O movimento gay, não se engane, é um movimento partidário, ideológico e político. E eles estão dispostos a enfrentar todas as outras instituições que são contrárias ao que eles pensam. Eles agora declararam uma guerra contra a igreja evangélica. Esse movimento tem que ser observado. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Depois que o movimento gay começou a receber tantas verbas públicas, depois que as instituições de homossexuais começaram a receber tantas verbas públicas, o que de fato mudou na vida do homossexual pobre da sua cidade? O que está chegando de verdade para o homossexual pobre da sua cidade? Nada. Mas os movimentos gays, mas as associações de LGBT estão milionárias. Procure. Vá procurar no site do Ministério do Planejamento, no site dos outros ministérios todos, a verba pública que está indo para essas instituições. Eles usam de armas, inclusive, não recomendadas. Eles jogam sujo contra a igreja, contra a vida, contra a família, contra a sociedade. Ah, eu estou exagerando? Há 16 anos atrás, nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Há uma imposição ideológica no Brasil e quem diz que não aceita é perseguido. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Deixa eu mostrar para vocês uma situação. O movimento gay ele é articulado, ele é organizado e ele sabe usar muito bem as armas regimentais que estão lá na Câmara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Também esse projeto de lei aqui, 3960/2008. Esse projeto de lei é o projeto de lei que institui o Ministério da Pesca no Brasil. O presidente Lula mandou para a Câmara dos Deputados no ano de 2008 o projeto de lei 3960, que institui o Ministério da Pesca. O projeto de lei foi recebido na Câmara dos Deputados e os parlamentares eram a favor da instituição do Ministério da Pesca, mesmo que houve uma discussão que vai criar mais cargos, mais verbas públicas investidas em cargos públicos, vai gerar mais gastos para os cofres públicos. No geral, havia-se uma expectativa que, se criando o Ministério da Pesca no Brasil, o segmento seria melhor acolhido, o segmento receberia mais fomentos, os pescadores teriam uma instituição para estar levando suas reivindicações, os pescadores seriam melhores atendidos. Então, os parlamentares cristãos ficaram quietos, não, nós aceitamos o ministério, vamos votar a favor. E o projeto seria voltado numa terça-feira lá na Câmara dos Deputados, numa comissão especial. No sábado, nós descobrimos a emenda 34 que estava anexa a esse projeto. Querem que leia comigo a emenda 34? Vamos aqui, ó. O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca, 3960/2008. Uma parlamentar apresentou dentro do projeto de lei, a pedido do movimento gay, por isso que eu estou falando que ele é um movimento ideológico, político, partidário, a pedido do movimento gay, apresentou a emenda 34, dizendo o seguinte: cria-se no Brasil Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. Vocês entenderam o que eu falei? O projeto de lei era para criar o Ministério da Pesca. Aí uma parlamentar vai lá, apresenta uma emenda para, dentro do Ministério da Pesca, criar o Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT. O que tem a ver peixe com gay, irmãos? O que tem a ver peixe com homossexuais? Eu só estou trazendo esse exemplo para mostrar como eles manipulam, como eles não jogam limpo com a sociedade, como eles não jogam claro. Os parlamentares iam aprovar o projeto de lei sem ler a emenda 34. Mas na terça-feira, na hora da votação, tinha um grupo de parlamentares lá que levantou a emenda 34 e a emenda 34 não passou. Em 2008, essa proposta não passou. Mas em 2011, eles conseguiram. Eles têm no Brasil hoje um Conselho Nacional da Promoção da Cidadania LGBT, com cargos, com salários, com sede, com instalação, com tudo. Mas não temos no Brasil um Conselho Nacional da Promoção da Família. Só estou falando isso para mostrar para vocês
que o movimento gay, ele é articulado, que o movimento gay sabe influenciar e está influenciando no Brasil políticas públicas e legislações. Recentemente, nós fomos surpreendidos com esse manual de comunicação LGBT, que foi escrito pelo Conselho Federal de Serviço Social. Ali está todos os termos que são considerados pelo movimento gay adequados e os termos que são considerados por eles homofóbicos. Por exemplo, o movimento gay andou falando por aí que as duas palavras mais homofóbicas no Brasil são sodomitas e efeminados. Aonde estão essas duas palavras? Na Bíblia Sagrada. Nós temos um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, 6418/2005, está na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Esse projeto de lei já recebeu um relatório, um parecer, dizendo o seguinte: recolha-se no Brasil toda a literatura homofóbica antes do inquérito policial. Se eles têm um manual agora LGBT de comunicação, e eles já classificaram as palavras mais homofóbicas, eles com certeza, se esse projeto passar, eles vão com certeza tentar recolher a Bíblia no Brasil. Não estou exagerando. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a Casa Publicadora de Bíblias Americana para se retirar alguns termos da Bíblia. Nós corremos esse risco no Brasil porque o movimento gay, ele é articulado e ele sabe influenciar.